no Escola Viva desta semana vamos falar sobre o ensino de redação para concursos. Vamos entender como acontece a preparação para o Enem em concursos públicos, quais são os critérios de avaliação adotados pelas bancas examinadoras e saber quais são os temas mais explorados atualmente. Eu sou a Nete Carvalho e o Escola Viva já está no ar. Nós fazemos uma redação por semana. É a meta que o colégio estabelece para a gente ir se preparando. A própria professora de redação, ela nos baseia muito sobre coisas, conhecimentos do mundo. Tem que ler muito, as aulas do cursinho também ajudam muito. As redações do Enem sempre foram motivo de polêmica entre os candidatos. Muitos questionam os critérios de avaliação adotados pelas bancas examinadoras, já que até receita de macarrão conseguiu nota máxima na prova. Neste bloco, vamos saber como acontece a preparação dos candidatos para esta prova, quais são as principais regras adotadas pelo Enem e como é possível realizar um texto nota 10. E quem conversa comigo é Carla Navarro, professora de redação do Colégio Marista e da Rede Pública de Ensino. Carla, como é que acontecem as suas aulas de redação? Eu trago sempre alguns textos, principalmente aqueles textos que precisam de uma refacção, de um olhar de aprimoramento do texto. Eles fazem sempre esse treinamento de reescrita, de reformular algumas questões. A gente foca muito nas 5 competências, né, do Enem, que o Enem ele tem um traço diferenciado no seu texto, diante de outras redações que são exigidas em outros concursos. Então, a gente sempre tem esse cuidado maior em mostrar para o aluno do que ele vai ser exigido, o que é que ele tem que como é que o texto dele tem que se mostrar. Né, um texto com proeficiência, realmente atendendo às exigências do Enem. E por falar nisso, Carla, quais são as principais exigências do Enem em relação a essa prova da redação que acaba sendo o diferencial, né? Acaba aprovando ou reprovando muita gente, não é isso? Verdade. Ele se concentra, né? As exigências se concentram em 5 competências, como eu falei no início. Ele requer que o aluno, né, tenha o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, ele tem que ter muito cuidado com a questão da norma culta. Ele tem que ter a compreensão da proposta, que é a 2ª competência. Tem que estar muito claro para o aluno qual é o tema, em que é que o tema está focando. Além disso, ele tem que organizar e selecionar bem as ideias, os fatos, as opiniões em torno, né, de uma tese, de uma ideia que ele tem que defender. Ele tem que construir essa argumentação também com muita coerência e num texto muito coeso, tendo muita fluência do que ele está dizendo, com profundidade. E a última exigência do Enem é que ele tem que apresentar uma proposta de intervenção. Por ser um tema que aborda na área das ciências, a área social, a área política, então ele tem que ter assim, sempre no final um arremate, ele tem que propor uma ideia que realmente conduza a uma solução daquele problema. Aqui no colégio, nós fazemos uma redação por semana. É a meta que o colégio estabelece para a gente ir se preparando, fora as redações por fora, que mandou a gente fazer em casa, só para treinar e a gente conseguir pesquisar sobre outros temas, sobre outros assuntos. O colégio também dá muito suporte nisso, são as aulas sobre atualidades. A própria professora de redação, ela nos baseia muito sobre conhecimentos do mundo. O que mudou, especialmente em relação à avaliação, né, dessas provas, após as polêmicas, né, de 2012 especificamente, quando um candidato conseguiu nota máxima com receita de macarrão? Eu posso dizer que as bancas examinadoras estão mais exigentes hoje em relação à prova? Hoje em dia elas tanto é que houve uma grande mudança com relação à discrepância, né? Agora a gente tem 2 corretores para uma mesma redação. Quando há uma discrepância de 200 pontos ou mais entre um ou outro, corrigindo 100 pontos entre uma nota e outra, no geral. Há um terceiro corretor e, se houver ainda também discrepância, ela vai ser examinada por uma banca examinadora
Isso foi depois de 2012 para cá. Também tem essa questão de cada competência, como cada competência vale de 0 a 200, então se houver uma discrepância em alguma delas de 80 pontos ou mais, também essa redação passa também por um terceiro examinador. Para a gente concluir, em que casos a redação pode ser desclassificada, assim, receber nota 0 da banca? Olha, nota 0 ela vai receber, primeiro, se ela fugir totalmente ao tema, né? Se tratar de uma outra questão. Segundo, se ela apresentar impropérios ou palavras que realmente fique claro que ele tá anulando a prova, né? Que ele tem. Outra questão é que ela tenha menos de 7 linhas, ela não pode apresentar, o mínimo são 7 linhas que você tem que ter na prova. Porém, a competência também ela pode ser zerada. Se, por exemplo, o aluno não defender um ponto de vista, ele não apresentar um ponto de vista e defender com argumentos realmente coerentes. Professora Carla, muito obrigada por sua presença e pelas dicas aqui para os nossos telespectadores. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E no próximo bloco vamos falar sobre a importância da redação também para os concursos públicos. O Escola Viva volta num instante. Até já! Muita dedicação, horários certinhos, fixados mesmo para tudo. Muita disciplina.